Pessoal, chegamos então ao final dessa tratativa sobre impeachment, tá? Eu vou fazer aí um outro vídeo tratando sobre as diferenças, né, entre o impeachment da Dilma Rousseff e do ex-presidente Collor, tá? Vou fazer esse adendo aí, ok? Porque a gente vai ver com mais detalhes. Essa nossa tratativa aqui teve como referência, né, o impeachment da Dilma, mas atendendo aí a alguns pedidos, vou fazer essa diferença aí que realmente é importante, tá ok? Bom, passo a passo do processo de impeachment, tá? Nós temos aí de plano, a primeira coisa, tem que ter a denúncia, né, que é de iniciativa popular, porque qualquer cidadão pode fazer essa, entre aspas, denúncia, né? Que na verdade é um pedido de impeachment, pedido de abertura de impeachment. Ela é apresentada ao presidente da Câmara dos Deputados e ele sim tem o condão de autorizar ou não esse pedido de abertura do processo de impeachment. Veja, caso ele indefira esse pedido, né, essa petição de abertura do processo de impeachment, é passível de que, no caso dos parlamentares, plenário da Câmara, os parlamentares que se oporem a essa posição dele, é passível de recurso, tá? Não é que ele dá esse start aí, se ele falar que não tem processo de impeachment. Mas a opinião dele, né? A visão dele não é absoluta. É passível aí de que o plenário da Câmara venha a recorrer, tá ok? Querendo o impeachment. Então tá. A denúncia é apresentada ao presidente da Câmara dos Deputados, ele tem a competência de dar esse start, com a finalidade de autorizar ou não a abertura do processo de impeachment do presidente ou da presidente, em face do presidente da República ou da presidente da República, tá? Caso o presidente da Câmara indefira a petição inicial, considerar inepta ou não fundamentada ou improcedente, sujeita-se ao controle do plenário da Câmara, mediante o quê? Recurso. Aqueles parlamentares que se oporem a essa posição de não abrir, né, de não ter essa abertura do processo de impeachment, pode recorrer. Bom, isso é importante. Depois, a denúncia é lida no plenário da Câmara dos Deputados. Ela tem o mesmo teor lá daquela denúncia lá que quem pegou pela primeira vez, de primeira mão, o presidente da Câmara. Então, vai ser lida essa denúncia, a mesma denúncia, tá? No plenário da Câmara dos Deputados. Depois, temos a criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Lembrando que, quando chegar no Senado, também vai se formar uma nova comissão e uma nova reanálise, né? Como eu disse, é um novo julgamento. Quarto, essa comissão especial, tá, formada por parlamentares da Câmara dos Deputados, vai analisar o conteúdo da denúncia, que nada mais é o pedido de abertura de impeachment, tá, que é a mesma que foi lida no plenário. Então, veja, o presidente da Câmara lê a denúncia, depois ela é lida no plenário da Câmara, e depois a comissão, né, especial, formada por parlamentares da Câmara dos Deputados, Casa do Povo, vai ler, vai tratar, vai analisar, né, todos os seus tópicos. Os líderes dos partidos, né, políticos irão indicar um relator para que o relator, dê o seu parecer, no sentido da comissão especial iniciar o processo de impeachment até o seu encerramento, tá? Com a comissão especial já constituída, ela tem como proposta inicial fazer uma análise prévia antes da votação em plenário da Câmara, se é admitida ou não a denúncia que foi feita para a Câmara dos Deputados, tá? Vai fazer esse juízo aí de prelibação, ou juízo de autorização, ou também juízo de admissibilidade, tá? Com a comissão especial já constituída, ela tem como proposta inicial fazer uma análise prévia antes da votação em plenário, tá? Se é admitida ou não a denúncia que foi feita para a Câmara dos Deputados. Primeiro, se não for admitida a denúncia, encerra-se o processo de impeachment. Inciso 2, se for admitida
a denúncia, o presidente da Câmara notifica o presidente da República para que ele tenha ciência e, desde já, apresente a sua defesa. Veja, o presidente da República terá 10 sessões na Câmara para se defender. Após a apresentação da defesa do presidente da República ou da presidente da República, os parlamentares da comissão especial falam por representação partidária e depois a comissão especial, através do seu relator, dá o parecer da comissão especial, tá? No tocante ao processo de impeachment ser levado ao plenário da Câmara ou não. Bom, para analisar se é o caso ou não de autorizar a abertura do processo de impeachment para que o presidente da República seja processado ou o processo de impeachment se encerre ali. Então, essa comissão aí, o relator vai dar o seu parecer. O parecer do relator, no sentido de autorizar a abertura do processo de impeachment, vai ser apresentado ao plenário da Câmara, onde é novamente apreciado por todos os parlamentares da Câmara dos Deputados. Depois, é permitido o direito de defesa no plenário da Câmara antes da votação final. O quórum de votação no plenário da Câmara dos Deputados é qualificado, 2/3, levando em consideração a maioria absoluta dos seus membros, ou seja, 2/3, né, dos membros da Câmara para autorização, o que seria em torno de 342 deputados favoráveis para a autorização para a abertura do processo de impeachment em face do presidente da República. Lembrando que a Câmara, ela só autoriza. Quem instaura ou não o processo de impeachment é o Senado, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, se não houver votos suficientes para autorização, a denúncia é considerada rejeitada, ou seja, a abertura do processo de impeachment não vai ser autorizada. Se houver votos suficientes, o processo poderá ser aberto, poderá ser aberto pelo Senado, nos termos da ADPF 378, tá? Não é que irá ser aberto, mas poderá ser aberto. Grava essa informação. A partir desse momento, o Senado Federal, que faz um novo juízo, né? Juízo de deliberação, tá? Estará autorizado pela Câmara dos Deputados a abrir o processo de impeachment em face do presidente da República, sendo então remetido o processo de impeachment para o Senado Federal. Lembrando que o Senado Federal é independente e autônomo. Não é porque a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment que o Senado Federal está vinculado a essa decisão. Negativo. É um novo julgamento, um novo juízo, tá? Agora é um juízo de deliberação, de votação, e o Senado pode instaurar ou não. Como eu disse, é um novo processo. Chegando no Senado Federal, haverá uma reanálise, tá? Se irá ou não instaurar o processo em face do presidente da República. A instauração do processo não vai respeitar o quórum de maioria qualificada, essa primeira votação, de 2/3, em si, de maioria simples. Caso o plenário do Senado Federal aprove o parecer de admissibilidade do impeachment, por maioria simples, nessa primeira votação, o processo é instaurado, tá? E o presidente está oficialmente sendo processado pela prática de um crime de responsabilidade. Aí muda o status deles, né? O status do presidente ou da presidente. De acusado, agora réu. Ele ficará, então, a partir desse momento, dessa votação simples, maioria simples, né? O presidente ficará afastado do cargo por período de 180 dias, e, nesse caso, quem assume é o vice-presidente. Depois, eu vou tratar da linha sucessória, que é extremamente importante, e vou dirimir algumas dúvidas aí. Bom, com isso, devido ao afastamento do presidente da República, o vice-presidente da República assume, respeitando a ordem de sucessão presidencial prevista na nossa Constituição. É um afastamento temporário e não definitivo, né? Porque aí, enquanto durar esse afastamento de até 180 dias. Esse período de até 180 dias para se investigar, apurar e julgar o crime de responsabilidade que foi supostamente praticado pelo presidente da República. Bom, todo o processo de impeachment é conduzido pelo Senado Federal, mas é presidido pelo ministro-presidente do STF, que irá comandar o julgamento nessa parte formal, no aspecto jurídico, ou seja, ampla defesa e contraditório. Ele não decide o mérito, tá? Bom, se o Senado Federal votar
por maioria simples, não instaurar o processo, ou seja, rejeitar o parecer da denúncia autorizada pela Câmara dos Deputados, o processo de impeachment é extinto e nem chega a ser instaurado pelo Senado. Ok? Morreu aí. O Senado é composto por 81 senadores, que também formarão uma comissão especial, sendo esta comissão formada por 1/4 dos senadores. O presidente da República poderá comparecer para fazer sua defesa oral ou através de um representante legal, ou seja, um advogado. Poderá haver a oitiva de testemunhas se tiver necessidade. Haverá um debate aberto entre os senadores da comissão, com prazo previamente determinado pelo regimento interno do Senado. Com votação nominal do processo de impeachment do presidente, os 81 senadores irão votar pela condenação ou não do presidente da República. Para decidir pelo afastamento, são necessários um quórum qualificado, tá? Para a votação, ou seja, são necessários 54 votos a favor do impeachment e da condenação do presidente da República. Veja, quórum qualificado, 2/3, tá? Isso daria em torno de 54 votos dos senadores a favor do impeachment. A consequência da condenação são duas. Primeiro, é o combo, tá? Perda do cargo do presidente e inelegibilidade por 8 anos. Esse é o pacote. Por isso que nós vamos fazer aí um adendo da diferença do Collor. O Collor renunciou, não foi julgado pelo Senado, mas teve a inelegibilidade por 8 anos. Eu vou explicar por quê. No caso da Dilma, ela foi condenada, né, pela crime de responsabilidade pelo Senado, ela perdeu o cargo, mas ela não ficou inelegível, porque houve um desmembramento de votação. Quer dizer, então o Brasil é assim, o Brasil não é para amadores, não é? Cada caso é um caso. Então, teoricamente falando, o combo é esse: perda do cargo de presidente da República e inelegibilidade por 8 anos, juntos, tá? Se o presidente for absolvido, né, volta ao cargo com salário integral, com devolução dos 2/3 do período que ficou afastado do cargo. Porque quando ele é afastado, nesses 180 dias, ele recebe 1/3 do seu salário. Tá? Então, se ele foi julgado inocente, né, o presidente for absolvido, né, ele recebe de volta integralmente seu salário. E além de voltar ao cargo de presidente. Tá? É necessário fazermos um estudo da linha de sucessão presidencial. Isso aqui gera dúvida e às vezes a gente pensa que sabe. Então, agora a gente vai entender. Linha sucessória presidencial. Cargo: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Bom, impedimento do presidente da República. Tá? Viajou, foi operar. A substituição dele: vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do STF. Permanência no caso de impedimento, no caso, afastamento por 180 dias. Essa permanência, no caso, é temporária, tá? Provisória. Então, no caso do afastamento do presidente da República, o vice-presidente da República assume. Se ele não puder, estiver impedido por algum motivo, é o presidente da Câmara. Ou, se ele também não puder, estiver viajando, é o Senado Federal, o presidente do Senado Federal. E, por último, aí, o STF. Agora, vacância no cargo de presidência da República. Ou seja, sucessão, faltou um S aqui, sucessão presidencial. Aí quem assume é o vice-presidente da República. Se ele não puder, presidente da Câmara dos Deputados, tá? Se não, também não tiver impedimento, algum impedimento, presidente do Senado Federal e, por último, do STF. Agora, essa permanência na vacância é que dá o problema, tá? Essa permanência na vacância. A permanência na vacância é o seguinte: de cara, de plano, quem assume no lugar, uma vaga do presidente da República é o vice-presidente, né? Até o final do mandato. Ele é eleito para isso. Num caso de vacância permanente, o presidente morreu. Quem assume é o vice-presidente. Permanência na vacância, ou seja, existe a vaga. O presidente não pode mais, tá? Ou por impeachment, ou porque faleceu. Quem ocupa a vaga de maneira permanente é o vice-presidente da República, tá? Agora, o presidente da República não pode, por algum motivo, ou foi impeachmentado, ou faleceu, depois assume o vice. Se o vice, aí está o detalhe, tá? Se o vice também não puder ocupar, né, o cargo de presidente, tá? Por algum motivo, falecimento,
ou impedimento, enfim, impedimento definitivo, se tiver vaga do cargo de presidente e vice-presidente, aí sim vamos ter o presidente da Câmara dos Deputados, de uma forma temporária, no caso do presidente e vice, o presidente do Senado, sucessão, se o presidente da Câmara não puder, temporária, no caso de vice, do presidente e do vice, e o presidente da STF, também que vai ocupar o cargo de presidente de uma forma temporária, no caso de presidente e vice. Veja, terá eleições para presidente da República. Agora vamos ver os casos. Tá? Artigo 80, 81, parágrafo 1º e 2º. Veja, artigo 80. Em caso de impedimento temporário do presidente e do vice-presidente, ou a vacância, vaga definitiva dos respectivos cargos, presidente e vice, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Até aí, nenhum problema. A dúvida começa agora. Artigo 81. Vagando definitivamente os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleições 90 dias depois da abertura da última vaga. A última vaga de quem? Do vice-presidente. Essas eleições são chamadas de eleições diretas. Por quê? Porque nós vamos falar das eleições indiretas. Então, você, no seu vade-mecum aí do ano passado, vai fazer esses comentários que eu fiz aqui nos artigos, para quando você ler, você entender. Vagando definitivamente os cargos de presidente e vice, far-se-á eleições 90 dias depois de aberta a última vaga de vice-presidente. 90 dias vai ter eleições diretas. O povo é chamado para escolher um novo presidente. Veja, artigo 81, parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância definitiva de presidente e vice-presidente nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, ou seja, de vice-presidente, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Aí sim, nós teremos eleições indiretas. Então, se cai na sua prova aí, de concurso público ou segunda fase da OAB, aquelas questões abertas lá, né? E você vai, de repente, vai ter uma questão dessa, dizendo que o Brasil tem eleições indiretas. Tem sim, previsto, o artigo 81, parágrafo 1º, vai dizer isso. Só que no teu vade-mecum não vai estar literalmente escrito. Você que vai pegar seu vade-mecum aí do ano passado, aí vai colocar um parênteses aí. Artigo 81, parágrafo 1º. Eleições indiretas. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, antes e depois dos 2 anos iniciais e finais do mandato presidencial. Eu fiz aqui um slide panorâmico para que você entenda de uma forma melhor. Artigo 81, parágrafo 1º, tá? Linha do tempo. Veja, o mandato aqui do presidente, tá? 1º de janeiro, eu coloquei até o exemplo aí do nosso presidente da República em vigor, assumiu em 1º de janeiro, foi a posse, tá? De 2019. O último mandato dele vai ser dia 31 de dezembro, último dia, 31 de dezembro de 2022, tá? Então, ele tem 4 anos. Nos 2 primeiros anos do mandato, primeiro ano e segundo ano, nós vamos aplicar o quê? O caput do artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. A última vaga de quem? Do vice-presidente. Aí você vai seguir aquela sucessão, né, que nós já temos aí. Né? Presidente da Câmara, depois do Senado e depois do STF. Agora, veja, nos 2 últimos anos, né? Terceiro e quarto ano, nos 2 últimos anos de mandato, artigo 81, parágrafo 1º, ocorrendo a vacância de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos do período presidencial, aí, nesse caso, as eleições serão indiretas, tá? A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, se você gravar esse slide aqui, você vai perceber a diferença das eleições diretas, porque no seu vade-mecum não vem literalmente escrito, eleições diretas, eleições indiretas. Então, com esse slide aqui, artigo 81, parágrafo 1º, você vai entender o artigo 81 e o parágrafo 1º do artigo 81. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí nas minhas redes sociais. Esse é o contato. E vou fazer aí a diferenciação do impeachment do Collor e do impeachment de Dilma Rousseff. Forte abraço, até mais.